Oi, me ouvem? Mas eu não estou ouvindo vocês. Acho que vocês desligaram o microfone de vocês. Acho que ligou. Não. Opa, agora foi. Estou ouvindo. Tá ouvindo agora? Tô. Vocês estão me ouvindo? Sim. Aê! Agora sim. É muita Vem mais pra cá, que eu não vou te ouvir. E aí, gente, tudo bem? Tudo bem, amore? E hoje nós vamos começar a nossa live. Nosso convidado é o Mário Góes, né? Que é... Olha só, ele é ator, diretor, autor, diretor de movimento. Em 2016, melhor ator em Cuba, gente. Olha isso! Que privilégio! Diretor, criador da CIA Paradoxo, em constante movimento, movido pela arte, hein, Mário? Poxa, Olha que da só. hora! E ainda, o que ele é, Elaine? Ele é nada mais, nada menos do que o autor da nossa peça Terreno Fraterno. Exatamente. Muito bom receber você. Delícia. Muito obrigada, Mário. Essas nomenclaturas loucas, né? Que a gente vai agregando no nosso nome, né? Diga pra gente, o que é diretor de movimento? Diretor de movimento? Bom, primeiramente é uma alegria estar aqui com vocês, porque falar de arte, para mim, é sempre muito gostoso. Tenho participado de várias entrevistas, vários bate-papos, e é muito legal a troca, né? O teatro, a arte em geral, ela não existe sem a troca. Quando você pensa em diretor de movimento, ele agrega uma série de coisas, porque a gente tem bailarino, e a gente tem também o dançarino, mas a gente tem o diretor de movimento, né? A dança, falar um pouco como a dança entrou na minha vida. Na verdade, a dança ela faz parte da minha vida, assim como o teatro, como a interpretação, desde muito novo. Mas a dança mesmo entrou, a dança, a técnica pela dança, há uns 12, 13 anos atrás. E desde então não parei. Eu comecei com jazz, e aí do jazz eu fui. Aí jazz clássico, contemporâneo, moderno, enfim, jazz afro, street dance, enfim. E vai, tudo quanto é modalidade. E quando você entende como diretor de movimento, é uma pessoa que geralmente faz uma preparação corporal, né, que é uma coisa que eu faço muito, preparação corporal de companhias, de grupos, de espetáculos, coreografo também, mas existe uma diferença no diretor de movimento, que é uma linha muito parecida da minha grande diva da dança, que é a Pina Bausch, que a Pina ela trabalha uma espécie de teatro-dança, que é a minha linguagem corporal. Por conta de ser ator há mais de 20 anos, e a dança ter vindo depois, então, essa é a minha linguagem, a linguagem onde os movimentos, eles não são apenas lindos movimentos de dança, mas são movimentos que fluem do interno, mas que falam algo também. Eles também precisam contar uma história. Vai muito além, né? Então, é como se fosse um diretor de uma peça de teatro, mas eu dirijo os movimentos. Olha que legal. Mário, espera só um pouquinho, porque eu acho que no YouTube não está aparecendo você. Espera só um pouquinho. Podem ver. Daí. Espera aí. Vejam, sem problema. A gente foi estrear a ferramenta nova aqui, e aí nos testes deu certo, mas aqui, né? Não sei o que está acontecendo. O seu rostinho precisa aparecer, Mário. Por favor, gente. Precisa aparecer no YouTube. As pessoas precisam te conhecer, precisam ver você. Hoje é a estreia, então, dessas entrevistas do canal? É, a estreia. Que delícia! Você é o primeiro. Que honra estar aqui estreando com vocês. E aí, Elaine, como é que faz? Não sei. O pessoal tá... Peraí, amore, calma que a gente vai chegar lá. Como toda boa estreia, né? Tem toda essa parte. Tem toda essa não tem parte. jeito. Que delícia. Mário, como é que tá os seus trabalhos aí durante a quarentena? Eu vi muita coisa legal no seu Instagram, que você estava fazendo declamações na sacada do seu prédio, uma coisa maravilhosa. Como é que tá esses trabalhos?
A quarentena começou para mim quando começou para todo o Brasil, em março. E aí, desde então, na primeira semana, eu já fiquei pensando o que eu posso fazer como artista para agregar como arte nesse momento. Uhum. E muitos atores, muitos amigos têm partido para as apresentações online, o que eu acho bárbaro, é uma outra investigação. Lembrando que isso não é teatro, mas é uma outra investigação que não sabemos ainda o nome, que é super interessante. E aí eu fui para o Arte na Varanda, porque não deixa de ser um teatro, porque eu faço espetáculos na varanda. Ai, que lindo. E por mais que eu passe o espetáculo via Instagram, pela live, mas eu tenho plateia, porque os meus vizinhos saem na janela, saem na sacada, existe o aplauso, existe o calor humano, ainda que à distância. É uma espécie de teatro de rua que eu fazia muitos anos atrás. Nossa, então, que delícia. foi uma forma de acalentar meu coração. Então, eu tenho feito. Agora, com o frio, não tem como fazer, porque muito frio, ao ar livre, é impossível, porque afeta diretamente o corpo. Então, acho que isso é super importante falar, né? O artista ele tem que ter essa consciência de cuidado com o seu corpo, que o corpo é a nossa ferramenta de trabalho, é meu instrumento de trabalho. Então, eu não posso ficar no frio fazendo espetáculo, não, porque faz mal para a garganta, faz mal para o corpo, choque térmico. Então, existe esse cuidado. Mas quando está quente, eu corro para a varanda e faço espetáculo, é uma delícia. Que legal. Ó, agora tá aparecendo, viu, Mário? Agora legal. Tá todo mundo aparecendo. Ei! Que ódio! Deixa eu ver aqui se eu melhoro isso aqui. Pra gente melhorou aqui. Não, ficou melhor. Acho que tá bom. Tá bom. Agora sim conseguimos. Conseguimos. Pessoal, para quem está entrando agora, estamos hoje com o convidado Mário Góes. A gente vai repetir tudinho de novo. Mário Góes é ator, diretor, autor, diretor de movimento. Em 2006, melhor ator em Cuba. 16, desculpa. Em 2016, melhor ator em Cuba. Diretor, criador da Cia Paradoxo. Precisa falar da Cia Paradoxo pra gente. Sim. E movido pela arte, né, Mário? Igual a gente, né, Elaine? Igual a gente. Eu sou um átomo da arte aí que se embrenhou na arte e vivo de arte para arte sempre. Fala um pouquinho da Cia Paradoxo pra gente. Tá. A Companhia Paradoxos, ela tá com 7 anos agora, em 2020, completa agora em setembro, 7 anos desde a primeira estreia. E a Companhia Paradoxos é a companhia profissional que eu fundei quando eu comecei a desenvolver os meus trabalhos, os meus textos de teatro, os textos que eu escrevi. Então, comecei com o primeiro texto que eu escrevi, que foi Lola Pioneira, e foi uma alegria. Foi quando a Companhia Paradoxos, ela vem como um rompimento assim, da minha vida. Quando eu decidi largar tudo, eu era gerente de uma rede de fast food, e aí eu decidi parar tudo e viver só da arte. E aí foi quando a Companhia Paradoxos entrou na minha vida. Ela foi assim um marco desse rompimento. E aí eu estreiei esse espetáculo, era a direção minha, meu primeiro texto de teatro, era um solo da Alexia Twister, grande parceiro das artes. E aí esse trabalho ele foi indicado a melhor espetáculo do ano. Nossa. E aí para mim foi uma loucura, né? Porque foi meu primeiro trabalho assim profissional mesmo na capital, porque eu comecei teatro na Bahia, da Bahia eu fui para o ABC, que é uma região menor de São Paulo. Depois eu vim para a capital para viver só de arte. E aí o seu primeiro trabalho profissional, onde eu não conhecia ninguém, absolutamente ninguém em São Paulo. Você já consegue uma indicação a prêmio? Eu falei, uau, que bárbaro. Aí o segundo trabalho da companhia, nós fomos premiados como melhor comédia. Uau. E aí daí o grupo não parou. O grupo não parou. Até aqui são 9 montagens, entre comédia, drama, enfim, leituras. E aí esse ano a gente estrear o 10º espetáculo da companhia, que aí foi interrompido por conta da Covid-19. Ah, que pena, que pena. Sim. E é um trabalho muito bonito, é um trabalho lindo chamado Alouette. É lindo. Olha que bacana. Vou dar um spoiler para vocês. É uma história de amor de uma fotógrafa de 65 anos e um soldado de 25 anos na Segunda Guerra Mundial. Uau! Uau! Lindo! Ai, mas eu preciso ir assistir isso. Com certeza. Vamos estrear quando passar tudo isso. E é importante falar também da companhia que em 2018
nós fizemos o primeiro Festival Nacional Texto em Cena. Foi um festival que a companhia fez na Oficina Cultural Oswald de Andrade, e esse festival contemplou 10 dramaturgos de todo o Brasil, e aí eles vinham, e aí, mensalmente nós fazíamos leituras dramáticas dos textos, apresentando textos inéditos, uma leva de dramaturgos contemporâneos que não são tão conhecidos ainda e que merecem total conhecimento. Então foi um ano assim, muito gostoso de troca, recebemos dramaturgos de Sergipe, Pernambuco, Piauí, Rio de Janeiro, vixe, gente, tudo quanto é canto. Ai, que delícia! Ai, que delícia, Mário! Ai, muito bom ter você aqui hoje, viu? Nossa, um privilégio. Eu falei para Priscila, será que se a gente chamar o Mário, ele vem para falar um pouco de expressão corporal? Ela, não sei, eu falei, convida ele, vamos ver, né? Então, e veio, né, Mário? Você é um amor, Mário, muito obrigada. E, tipo assim, a gente está muito louca, né? Porque a gente já estava com tudo certinho para a gente poder apresentar Terreno Fraterno, mas aí veio a Covid, e aí, tudo né? se engavetou. Mas né? vai rolar, com certeza. Ai, com toda certeza. A gente vai entendendo com o tempo, fazendo teatro, que o teatro ele tem o tempo dele. Cada espetáculo tem o seu tempo, cada trabalho tem o seu tempo, cada trabalho tem o dia, mês e hora para estrear, assim como cada trabalho tem os profissionais certos. Às vezes a gente fala assim, eu queria tanto fazer uma peça com fulano, e aí você tenta, a pessoa também quer, mas nunca dá certo, sempre vem o desencontro. E aí, de repente, dá certo com uma outra pessoa que você nem imaginava. E super dá certo. E super dá certo, é verdade. Porque o teatro, ele é assim, ele escolhe. Não, com certeza. A gente nem imaginava mesmo, Mário. Muito obrigada. E como foi, Mário? Porque, assim, você fez você ganhou como melhor ator com um monólogo. Sim. Foi isso? E foi em Cuba, o ato de cárcere foi em Cuba. Eu representei o Brasil em Cuba e ganhei 2 prêmios de melhor ator no mesmo festival. Ai, que delícia! Parabéns! Foi uma loucura, mas eu vou contar para vocês agora. Quando foi em 2015, eu estava fazendo... Ali em 2013, 2014, eu estava completando 15 anos de carreira. E aí... Porque eu sempre conto teatro desde quando eu comecei a fazer teatro. As pessoas contam, geralmente, teatro profissional, mas teatro é teatro, ponto final. Eu fiz muito teatro amador, fiz parte, muitos anos de uma companhia amadora, acho que quase 10 anos, onde eu tinha uma rotina muito grande de cenografia, figurino, que eu digo que foi a minha maior escola de teatro, onde eu vivia teatro, né? Eu ensaiava praticamente todos os dias, costurava figurino, pintava, enfim, fazia tudo de teatro, luz, tudo. Dirigia, atuava, escrevia, fazia tudo. Como um grupo de teatro, você acaba fazendo tudo. Verdade. E aí, quando eu estava fazendo 15 anos de carreira, eu pensei, tá na hora de eu pensar em um monólogo. Primeira vez que eu vou fazer um monólogo. Na verdade, eu fiz uma vez que eu ganhei prêmio em 2005, 2006. Tanto que quando você errou o prêmio de 2006, eu pensei que você tinha descoberto. Eu falei, gente, louca, tá stalkeando minha vida. Eu ganhei um prêmio em um festival super pequeno, chamado... Eu pesquisei, tá? Eu pesquisei, mas de 2006 eu não fiquei sabendo de nada, foi sem querer. Mas é que eu comecei teatro numa época que a internet não era essa coisa que é hoje. Eu não tinha essa coisa de pesquisar personagem no YouTube. O YouTube ele começou de uns 15 anos para cá, eu comecei teatro antes disso. Né? Então, o YouTube chegou a maior assim, uns 10 anos, 12 anos. E nisso aí eu já estava fazendo teatro há bastante tempo. Né? Então, assim, são coisas que nós vivemos, que eu tive a honra de viver, que ficou na minha memória, pouquíssimos registros, mas que eu tenho guardado comigo. Como eu vou jogar uma aqui, vocês vão me achar idoso. Eu fiz radionovela. Uau! Para, não acredito! Eu não acredito! Radionovela! Radionovela. Você engana a sua idade, né? É totalmente enganação isso daí. Não, ele dorme no formol, não é possível. O que é, meu? Pô! Radionovela. Um pouco dessa experiência. Gente, radionovela foi uma experiência única. Eu fiz uma rádio lá no ABC. Eu era o protagonista da radionovela. Eu era uma criança, de uma certa forma. Eu tinha uns 10, 11 anos. Mas eu fazia um adulto.
Então eu aprendi muitas coisas no estúdio, questões vocais, registros, técnicas para mudar a minha voz. Eu trabalhei com um grande homem, que é o seu Taturci, um senhor, ainda está vivo. Seu Taturci trabalhou com os Trapalhões, na época da TV Tupi, lá atrás. Então, ele já era um senhor naquela época e me deu tanta bagagem, me ensinou tanto. E, nossa, foi uma experiência muito interessante, né? Porque eu era um molequinho, né? Uma criança, sempre vislumbrando teatro. E aí, fazer radionovela foi muito louco, assim, para mim. Mas foi uma experiência única. E aí, cada vez mais eu vejo que foi único, porque não existe mais radionovela. E a tendência é não ter. E eu vivi isso. Isso, cara! Poxa, que da hora! Que delícia! Eu tive muita sorte, eu sempre falo que eu tive muita sorte ao longo da minha carreira de ter muitas pessoas boas, talentosas, extremamente competentes, as quais eu pude trabalhar e puderam somar muito na minha carreira. Né? Claro que também eu sempre fui um pesquisador nato, eu vivo enfiado, estudando, querendo entender, correndo atrás que nem um louco, mas você acaba atraindo, né, pessoas do bem, pessoas que te ajudam, né, e que acabam sendo como se fossem mentores para você. Isso é super importante. Super importante. Isso é muito importante, Mário. Porque... E aí, voltando para Cuba, aí eu estava para completar ali 15 anos de carreira e falei, bom, vou montar um solo, porque em 2006 eu fiz parte de um solo, mas era uma cena curta, eram 10 minutos. Ganhei um prêmio num festival de cenas curtas, e aí pensei, não, agora um solo mesmo, um espetáculo inteiro ali, 50 minutos, 1 hora, que é o tempo de um trabalho. E aí fiquei 2 meses pesquisando texto. 2 meses. Todo santo dia eu lia textos. Era uma loucura. Tinha dias que eu lia 2, 3 monólogos. E eu falei, não é isso. Não é isso. Não é isso que eu quero. Até que eu encontrei um texto, que é o texto que eu faço, o Atrium Cárcere, e quando eu li o texto, eu falei, é isso que eu quero fazer, é esse, ponto final. Já tinha o diretor, que era o Eduardo Osório, que topou me dirigir, mandei para ele o texto. E aí, quando eu mandei para ele, ele falou, é puro trabalho de ator. Eu nunca vou esquecer, ele escreveu para mim na hora, é puro trabalho de ator. Ele falou, é esse também o texto. E aí, dali, aí é como a gente entende, né, que o teatro tem o seu tempo. Nós ficamos 1 ano para começar a ensaiar. Passou-se 1 ano, ele viajando, eu com os meus trabalhos, ele ainda ali pensando se ele ia dirigir ou não, e aí passou-se 1 ano. Então, desde quando eu tive a ideia de montar o espetáculo até a estreia, foram uns 2, 3 anos, eu acho. Olha, então, esse tempo, né, de maturação. Quando eu estreiei o espetáculo para comemorar 15 anos de carreira, eu já tinha mais do que 15 anos. Eu acho que eu já tinha 16, 17 anos de carreira. E aí, quando eu li o texto, nós marcamos uma leitura finalmente, uma leitura presencial, uma leitura de mesa, como a gente fala no teatro. Li o texto para o diretor Eduardo Osório, que eu amo de paixão, que é um grande mestre para mim, e eu estava super nervoso, porque eu ia ler um monólogo para ele. Eu estava, nossa, super tenso, como eu sempre fico em todas as leituras. E aí, quando eu li o texto, terminou a leitura, ele falou, a gente começa a ensaiar amanhã. E aí nós começamos no outro dia. O espetáculo foi construído muito rápido, né, de uma certa forma, porque ele tinha que acontecer. Eu sempre entendo assim. Ele foi uma construção, a gente entrava na sala de ensaio, a gente tinha hora para entrar e não tinha hora para sair. Então, assim, a gente sempre chegava mais cedo no ensaio, era uma loucura. A gente marcava, sei lá, 2 horas, a gente almoçava juntos, já conversando sobre o texto. Começamos a montar o espetáculo. Quando chegou na metade, a gente sentou na sala e falamos, não é isso. A gente tem que voltar tudo, porque eu estava indo por um caminho como ator, ele estava conduzindo por outro caminho e a gente não estava ainda encontrando o mesmo fio condutor. É o que eu sempre falo quando as pessoas falam, para fazer monólogo, eu falo, a primeira coisa é encontrar um texto que você realmente queira brigar por ele, porque não é fácil. Você ficar 1 hora em cena, gente, é muito difícil. Né? Tem que ter uma coisa... É difícil, tem que ser uma coisa que te motive. Porque senão você não consegue, eu acho, né? Exatamente. E aí depois, a escolha do diretor ou diretora é crucial, porque vocês viram ali, é um casamento. São só vocês dois na sala de ensaio, horas e horas, e discorda, e concorda, e tem que ceder, como tem que propor.
Então é muito complicado. São só duas cabeças. É bem difícil. Mas aí fomos agraciados, depois chegou o preparador corporal, o iluminador, e foram chegando as outras pessoas da parte técnica. E aí o espetáculo ficou pronto. Quando o espetáculo ficou pronto, nós estreamos em outubro de 2015. Foi 2015, nós estreamos em outubro. Fizemos um mês de temporada, só para cumprir ali a estreia. E aí, com uma semana, ou na mesma semana que terminou a temporada, eu recebi o e-mail de Cuba, que a gente tinha sido selecionado para representar o Brasil. Uma seleção ali de 9 países. Que legal. Não, imagina, né? Você está na sua casa à tarde, aí chega um e-mail todo em espanhol, você vai ler, você fala, meu Deus, como assim? Né? E aí eles mandam a lista dos aprovados e não aprovados, né? E aí você vê o seu nome tá lá como aprovado. Nossa. Foi uma loucura, foi uma loucura. Eu liguei pro meu diretor na hora, ele estava viajando, falei, tá sentado? Não, eu falei, senta, porque eu tenho uma grande notícia. Né? Nossa, foi. Mário, que top. E aí, enfim. É legal, além de ser escolhido, ainda ganhar, né? Então. Quer dizer, quanto tempo demorou para cair a ficha de tudo não isso? Cai. Tem um documentário, né? Tem um documentário aqui no YouTube, vale muito a pena assistir, tem 6, 7 minutos, sobre essa minha ida, sobre o ganho do prêmio, que eu falo um pouco mais. Tem 6, 7 minutos. Então, joga lá, Mário Góes, acho que prêmio em Cuba, uma coisa assim. E aí foi toda uma luta. A ficha não caiu até eu viajar. Por quê? Eles não pagavam a nossa ida. Então, nós começamos a fazer a apresentação para arrecadar dinheiro, pegar a ajuda dos amigos. Então, foi uma corrida contra o tempo. Então, teve toda essa parte, era época de final de ano, e aí tudo para, né? Aquela loucura toda. Consegui, maravilha. Fui para Cuba, meu Deus, que sonho. Primeira vez que fui para fora do país. E ir para fora do país com a minha arte já é assim, um ganho, né? Uma coisa extrema. E aí chegamos lá, e aí qual foi a maior surpresa? Desses 9 países, eles selecionam, acho que 23 ou 24 monólogos. São 4 espaços. Tem o Teatro Municipal, que é um teatro como se fosse o nosso Teatro Municipal, 900 lugares, aquela coisa monumental. E tem mais 3 espaços menores, teatro de 200 lugares, teatro de 100 e uma sala experimental, aquela sala com cadeiras. E o festival acontece de terça a sábado. Tem espetáculos assim à tarde, à noite, em todas as salas, né? E aí o nosso espetáculo foi escolhido, como se não bastasse ir para Cuba, foi escolhido para fechar o festival. Nós pegamos horário nobre, que é o das 8 horas, que é porque não tinha as 9 lá, era as 8. Era as 9, porque às 8 tinha uma amiga, era às 9 horas, no Teatro Municipal. Olha. Então, assim, era a apresentação mais esperada, porque era a última apresentação no Teatro Municipal. E aí todo mundo ficava na expectativa dos espetáculos que iam para o Teatro Municipal, porque eles entendiam que pela curadoria eram os melhores, né, por estarem no teatro maior, uma visibilidade maior. E por ser no sábado, eu apresentei uma cidade super pequena, estava lotado o teatro, lotado. Vocês terem noção, o teatro fica 1 hora com as portas abertas para as pessoas entrarem. Olha. Cara, é muita gente. São 900 lugares. É uma coisa de louco. Sem microfone. Para a produção. Só no gogó. Só no gogó, mano. Poxa vida, ainda quero ter essa experiência, viu? Olha, quando a gente fala para os nossos alunos da importância do ator, de projetar a voz, porque tem gente que acha assim, todo espetáculo você vai ter, porque a gente vê principalmente nesses teatros, nesses espetáculos mais modernos, você vê que eles usam lá o headset e tal, mas nem sempre você vai ter esse recurso, né? E nem sempre o trabalho que você vai fazer, né? Permite esse recurso. Espetáculo mesmo de teatro que eu fiz, contam os dedos de uma mão, né, com o microfonezinho de lapela. Mas é no gogó mesmo, na verdade não é no gogó, a gente fala assim na grande forma, né, no gerúndio, mas é diafragma, é técnica, é o que eu sempre falo. Eu faço espetáculo aqui na varanda e eu tenho pessoas que me acompanham da rua de trás, do prédio que dá quase um quarteirão daqui, eles conseguem ouvir. É o quê? É projeção vocal. Mas aí é técnica, é aquecimento, são anos de investigação vocal, não é assim uma pessoa que sai gritando, não. Existe um cuidado. Fiz muito tempo fono, de vez em quando ainda faço.
aula de canto 1000 anos, estudo canto. Eu sou um grande investigador da respiração, do corpo. Então, é muita técnica também. Não dá para sair fazendo as coisas, porque senão o nosso corpo ele não consegue responder muito tempo, né? Às vezes você consegue, mas conforme o tempo vai passando, o seu corpo ele vai ficando limitado. Eu falo isso porque, como eu danço, eu tenho 30, eu sinto diferença de 28 anos para 30. Absurdo. A diferença é muito grande, corporalmente falando. Consigo fazer muitas coisas, mas existem determinados movimentos que o corpo não responde mais. E a tendência aí, e é normal, e é assim com tudo, com a voz, com tudo. Então, por isso, cuidado, sempre. E aí apresentei o espetáculo no sábado. Lá, o que acontece? Tem o espetáculo, os espetáculos do dia, e no dia seguinte sai uma revista com as críticas dos espetáculos do dia anterior. E aí o meu monólogo ele saiu no domingo, e domingo já era a entrega do prêmio. Então eu estava super ansioso, porque a gente vai assistir os espetáculos, a gente vê a crítica dos amigos, é óbvio, né? Que a gente está lá olhando, aprendendo. São muitas referências, foi uma delícia participar desse festival. Todo festival é sempre muito bom, mas festival internacional tem um outro sabor, porque as estéticas teatrais, elas são muito diferentes. Isso é muito legal de ver, de trocar com outros diretores, atores, é fantástico. E aí o meu monólogo no domingo saiu como a capa dessa revista de críticas, com o título O Melhor Monólogo. Nossa! Aquilo para mim foi uma loucura. E eu não li as críticas dos espetáculos, porque eu ficava morrendo de medo. Eu assistia, gostava dos espetáculos e ficava na minha. Porque se eu visse que a crítica acabava com o espetáculo que eu gostei, eu ia ficar muito tenso. Então eu não li as críticas nenhuma, não li. Eu li depois. É melhor não ler, é melhor não ler. A minha técnica, que foi comigo, a Georgia Ramos, que é minha parceira, que é iluminadora da Companhia Paradoxo, ela lia todas as críticas. E aí ela comentava comigo. E a gente comentava sobre os espetáculos, né? Então era muito legal. Quando saiu a do Atrium, que ela falou... Ela me chama de Chuchu. Ela falou, Chuchu, olha isso aqui. Aí tava lá, El Mejor Monólogo. Falei, meu Deus, como assim o melhor monólogo? Foi uma loucura. E até então era crítica, né? Eu não sabia de prêmio, porque a premiação ia ser à noite. Para mim, eu já estava com a minha viagem ganha. Porque eu tinha feito uma boa apresentação, todo mundo tinha gostado, então, para mim, eu já tinha cumprido o meu papel. Né? O que eu fui lá para fazer, para mim, eu tinha cumprido. E aí, quando nós estávamos lá, vai a cidade inteira para a premiação, porque a cidade ela acompanha todos os espetáculos, então eles já estão torcendo para alguns atores, para algumas atrizes, que eles assistem quase todos os espetáculos. E aí, de repente, está lá falando os nomes, melhor atuação masculina, Mário Góes. Oi? Tanto que no vídeo do documentário, eu paro assim, aí não tem meu rosto, mas aí tem os meninos falando, vai, Mário, é você, é você. Aí que nem o pessoal quando ganha o Oscar, né? Aí eu fiquei assim meio desnorteada, aí saí do lugar que eu tava, dei a volta, porque é enorme, né? O teatro, aí dei a volta, fui, subi, agradeci, assim, muito em êxtase, assim, muito em choque, né? O agradecimento. Desci. Nós não sabíamos que naquele ano ia ter mais uma premiação. Isso a gente não sabia. E que foi o segundo prêmio que eu ganhei também como melhor ator. Foi uma associação de críticos teatrais de Cuba. Eles estavam lá e eles estavam assistindo todos os espetáculos que eles queriam premiar também, melhor ator, melhor atriz e direção. E aí, de repente, não sei o que, melhor atuação masculina, Mário Góes. Aí eu, de novo, esse segundo prêmio, a gente não sabia, ninguém do festival sabia que a gente estava sendo avaliado por uma outra comissão. Aí eu fui receber o outro prêmio, sem saber o que era, agradeci sem saber o que era, voltei para o meu lugar. Depois que acabou tudo, aí me explicaram que era o outro prêmio. E aí eu fiquei em choque. Aí terminou aquele monte de entrevista, aquela loucura. Eu falei, meu Deus, é uma loucura, uma loucura. Uma experiência única. Eu falo que é um marco na minha carreira. Com certeza, sem dúvida foi um marco. Nossa! Sim. E me diz uma coisa, há possibilidade, depois da quarentena, você voltar com a peça, ou você já está com outros trabalhos engavetados e não pretende? Tenho outros trabalhos, graças a Deus, estou com outros trabalhos, mas o Atrium, ele é um espetáculo que está muito forte ainda dentro de mim.
eu faço há 4 anos. Bom, vocês assistiram, né, o ano passado. Por isso que eu estou perguntando, porque os nossos alunos precisam assistir. É maravilhoso, e eu quero assistir de novo. Com certeza. Eu sempre falo que é super importante assistir no mínimo 3 vezes. Porque a primeira vez é um susto. A segunda você digere melhor. A terceira você está um pouco mais tranquilo e desarmado. Você consegue pegar detalhes. Eu sempre falo isso. E o final, Elaine? Não fala o final, não fala o final. Por que ele não virou? Não fala o final. Não vou dar spoiler de jeito nenhum. Por que ele não virou? Gente, olha, eu vou dizer uma coisa para vocês. Quem estiver assistindo, aproveita para seguir o Mário. Isso, tá? Você tem Instagram, né, Mário? Mário Góes e o número 9. Mário Góes 9. Sigam o Mário nas redes sociais para vocês acompanharem esse trabalho maravilhoso que ele faz e para ficarem atentos também quando os espetáculos começarem, a gente poder voltar a trabalhar, né, depois dessa quarentena, para vocês acompanharem aí os espetáculos do Mário. E quando a Truncasser novamente estrear, vocês não podem perder, porque é um espetáculo a gente manda lindo. É um espetáculo lindo, a gente recomenda mesmo. Mas vamos aqui, ó. Vamos só ver aqui quem que tá aqui. Mário, tem bastante gente aqui, ó. Olá a todos. E tá falando um oi, Alberto. O Alberto, deixa eu ver quem mais que tá aí, o Paulo. O Lucas pediu para mandar um beijo para ele. Beijo, Lucas. Eu acho que ele tá com outro nome aqui. Tá. Beijo, Lucas. O Paulo também mandou um beijo pro Lucas. O Alan. O Alan tá aí. Davi. Deixa eu ver quem. O Dan. Ó, o Davi, Mário detona. Ele detona mesmo, gente. Sim. É verdade. Bom, Elaine, você tinha perguntado, né, nessa quarentena, além do Arte na Varanda, eu tenho agora voltado mais para a escrita, para outras investigações corporais também. Já estou escrevendo meu 3º texto nessa quarentena. Um já está sendo ensaiado virtualmente, o outro já está aí fechando o elenco, e já estou começando um 3º texto encomendado. Então, estou sendo bem produtivo, ainda bem. Assim, eu tenho trabalhado bastante. Legal. De casa. Tenho ficado mais off das redes sociais por uma opção mesmo, para ter mais tempo. Reciclado, que é sempre super importante. A gente está se reciclando, entendendo outros caminhos, outros universos, entender o teatro como um todo hoje, o teatro como sua nascente hoje, fazendo esses comparativos é sempre muito importante, porque o teatro nada mais é do que uma reflexão da nossa sociedade atual. Então, às vezes, a gente precisa parar e dar uma olhada, né? Ter um panorama geral, para a gente conseguir pensar por quais caminhos seguir. Tinha trabalhos que a gente ia montar agora que a gente pensou, não, agora não é o momento, segura. Tem outros que são mais importantes, então trabalhos que estavam na frente vieram a ser mais importantes. Então, são coisas que acontecem. A gente, como artista, tem que ter essa sensibilidade para entender isso. E é o que a gente estava conversando, até a gente falou na live anterior, né, da semana passada, da importância da gente estar sempre se reinventando e procurando extrair o melhor da situação. A gente está numa situação difícil, tá para todo mundo, para a arte principalmente, porque nós vamos ser os últimos a voltar a trabalhar, com certeza, né, até que tudo se normalize, e é a hora que a gente tem para aguçar a criatividade, a trabalhar, de repente, as nossas deficiências, aprimorar o que precisa ser aprimorado, e é muito bom ouvir de você que, né, dá para ter esse fôlego, né, apesar dessa explosão de criatividade. 3 textos na quarentena. 3 textos na quarentena, cara. É muito legal. A cabeça explodindo. Né? Muito bom. E um não tem nada a ver com outras. Então, são universos completamente diferentes, mas é uma delícia. E uma nova direção que surgiu durante a quarentena. Então, já estão acontecendo leituras. Mas é uma série, e os outros projetos que têm, né, uma demanda ainda de continuidade, que a gente precisa continuar mantendo ali a parte da produção. Claro que não tão assíduo como antes, porque as coisas agora estão no tempo que a gente não sabe dizer. A gente não sabe medir qual o tempo de estreia agora de um espetáculo. Então, vamos aproveitar esse tempo para buscar, para pesquisar, para melhorar as nossas investigações dentro dos trabalhos, melhorar a nossa atuação, melhorar a nossa respiração, entender tudo isso.
E é muita coisa, né? Muita coisa. Agora, nós temos 1 hora só. Esses 20 minutos vamos falar de corpo, então? Mas eu acho que vai ultrapassar essa 1 hora, viu? Mário, você falando de monólogo, eu e a Nani, a gente também se reinventou nessa quarentena aí. Porque, assim, teatro, como você falou assim, tudo tem seu tempo, né, no teatro. E a gente não estava entendendo isso, né? Para quem chegou agora, um beijo para Bia Maciel, que está aí também. Canal do Talarico. Rafaela Gonçalves. Obrigada aí pela presença de todos. Para quem chegou agora, estamos com o nosso convidado maravilhoso, que é ator, autor, diretor de movimento, 2016 melhor ator em Cuba. Maravilhoso! Gente, ele só tem história para contar. Assim, ele tem a carinha linda, né, de bebê, mas ele tomou formol, não é possível, gente. Que ele já viveu. Porque ele já fez até radionovela. Poxa vida! E eu vejo as reportagens de radionovela, eu penso, nossa, eu queria tanto fazer parte disso. E olha só, Mário Góes teve o privilégio de participar de uma radionovela. Uma honra. Foi um presente. Então, e aí a gente vem se reinventando e a gente montou um curso online. Tudo bem que o teatro, ele é muito, né? O teatro não tem como ser online. Não tem, né? Não adianta, o pessoal tenta inventar aí. A gente criou um curso online de monólogos, né? E aí, com toda a metodologia Cielocart mesmo, e por isso que a gente chamou aqui hoje, né, para falar um pouquinho de como que é o monólogo, como que foi essa experiência, né, de como montar. E a gente vai tá dando dentro desse curso 3 tipos de monólogos, né? O audiovisual, né? A gente vai trazer um pouquinho do teatro para o monólogo teatral, né, junto com o musical, só que eles vão criar o texto deles, né, desde o começo, então vai ter toda aquela técnica de montar o seu próprio texto para o seu próprio monólogo, e o teatro de pantomima, né, mudo, então vai ser monólogo aí. Então a gente quebrou a cabeça pensando como a gente faria isso para eles terem um material muito maravilhoso para o audiovisual, porque agora está muito tudo digital, né? Sim. A gente não perdeu a essência de levar o teatro para esse audiovisual. Agora, como né, levar o teatro para o audiovisual é meio complicado. Mas foi um desafio muito grande para a gente achar isso, né? Só que vai saber quem fazer parte do curso. Mas é isso, é super legal, né? Porque as vantagens da quarentena, a gente tem que pensar um pouco sobre isso, nós artistas. É claro que é muito triste ver as perdas, ver as famílias, enfim. Isso é uma coisa que não tem nem como falar, mencionar a dor que todos nós sentimos. A gente tem que pensar como artista o que isso pode nos agregar. Só ficar em casa triste com isso também não nos ajuda como artistas. Sim. A gente tem que pensar o que a gente pode fazer e se a gente quer fazer. Eu acho que isso é super importante. Porque se o artista falar, não quero produzir nada, tá tudo bem também, tá tudo certo. Eu acho que é isso que vale nessa quarentena. Tem pessoas que cobram porque não estão produzindo. Não, calma. Se você não quer, maravilha. Se você quer, busca o que você quer produzir. E é isso. Putz, como que eu vou fazer? E aí pensa. E é legal porque é uma nova investigação. É um novo formato. Né? É um novo formato. A gente não sabe quanto tempo nós vamos ficar aqui. Não. Super pode dar certo. E é isso, tem que experimentar. E é sempre, qualquer técnica é sempre muito válida para o ator. Tudo que o ator fizer é válido para ele. Você aprender a encher pneu de bicicleta, isso é válido para você. Sim. Tudo vai ser válido para você como ator. Né? Qualquer curso você vai usar, né? Você vai usar aquele recurso em algum momento da sua carreira. Exato. Você vai usar. Exato. Né? É como o corpo. O corpo, a gente tem uma memória corporal muito forte, todos nós temos. Então é como se tivesse, eu sempre brinco com isso, como se tivesse uma nuvem aqui em cima da nossa cabeça, tudo que você vê, putz, isso é legal. Joga nessa nuvem. Daqui 10 anos, você vai usar num personagem, às vezes você acha que você criou, mas não, às vezes você viu lá atrás e nem lembra de quando você viu. Então é sempre importante tentar registrar as coisas que você gosta, tentar entender. Nossa, que interessante, hoje eu estou numa cidade que
que é diferente de São Paulo? Como que é o vento? Como que é o ar? Como que eu me comporto neste lugar? Então, você se perceber é super importante, né? Eu tenho uma pesquisa corporal que eu vou voltar agora quando passar a pandemia, porque é total físico, meu trabalho é muito físico, né? Com o ator, a Priscila trabalhou já um pouco comigo, sabe? Eu sou do toque, do vamos fazer, vamos suar. Eu tenho uma pesquisa minha, uma investigação corporal minha Mário, que é para um livro, que eu não sei quando vai sair esse livro, que se chama O Corpo como Elemento Sensorial. Uau. Eu já fiz com 2 turmas e teve resultados incríveis. No final, eu sempre gravo os depoimentos, geralmente é 1 mês, 2, depende, né, da carga horária da turma. E é uma pesquisa minha, uma investigação onde eu faço com que as pessoas se investiguem. E é super importante para o ator entender a consciência corporal dele. É um mergulho interno dentro de coisas que eu aprendi ao longo da minha carreira, como bailarino ou como diretor de movimento, que é quando você... Eu vou aqui, né? Às vezes, o que acontece como diretor de movimento? Tem um amigo que dirige uma peça. Ele fala, Mário, você pode vir aqui no ensaio? Dá um alô, dá uma luz, nos ajudar, só assistir. E aí, às vezes, você consegue identificar que a forma que o ator pega aquele copo não é interessante. Se ele pegar de uma outra forma, vai potencializar a cena dele. Porque a gente tem que pensar isso. A personagem, ela tem um jeito de pegar no copo, ela tem um jeito de sentar, ela tem um jeito de arrumar o cabelo, diferente de nós. Então, por isso que é tão complexo criar uma personagem. O personagem, ele respira diferente de você. Quando você tem um texto novo, você tem que encontrar a respiração daquele personagem. E a respiração está muito atrelada à dança, ao corpo. E a respiração está atrelada ao ritmo do movimento, ao ritmo da personagem. Então, são série de coisas que você vai entendendo nesse curso, que é uma pesquisa, na verdade, essa investigação, e através dos elementos, água, ar, fogo, terra, e o sensorial. Eu faço com que as pessoas entendam a partir do que ela escuta, do que ela cheira, qual o sabor que essa lembrança traz e como que isso reverbera no seu corpo. Porque a gente tem isso também. Entender como utilizar o seu corpo a favor de você. Porque o ator, quando ele está em cena, ele tem que saber onde está o dedinho do pé dele. Uhum. E aquele dedinho não é o do Mário, é o do personagem. Se eu quiser mexer, eu posso mexer, mas eu estou mexendo com o personagem. Então, é entrar nesse lugar, assim. É bem interessante. É bem interessante. A última turma, eu tive um aluno, vale muito falar sobre isso também, porque é um experimento onde as pessoas entendem que todo mundo pode dançar. Porque às vezes tem pessoas que querem dançar e se frustram porque estão fora dos padrões dos bailarinos, e não existe padrão para dançar. Então eu tinha um aluno que tinha 160 quilos. E no final a gente monta um espetáculo, era uma coisa de louco que esse menino fazia no palco, que ele desacreditava. Eu tinha uma atriz que tinha pino no pé e ela terminou fazendo ponta, que é um movimento super difícil. Eu tinha senhora de 70 anos, com dificuldade de mobilidade, rolando no chão. Então são coisas que é o ganho do corpo, que não é mérito do Mário, é mérito de você começar a se conhecer, entender quais são os caminhos, porque conhecer a limitação faz parte do se conhecer. Você tem que conhecer sua limitação. Eu tenho limitações. Eu não sou um super-herói, um super-ator, não. Eu tenho uma série de limitações, as quais eu sei, mas eu tenho que saber a minha limitação para quando o diretor pedir uma coisa que vai dar de encontro com a minha limitação, eu preciso oferecer uma outra proposta, um outro caminho mais interessante para cumprir o que o diretor quer, mas sem frustrar o meu corpo também. Então, é bem interessante. Nossa, aí eu falo, que aula, ó, Dan Xavier, que aula, realmente que aula aqui essa live hoje, gente, né, Elaine? E a gente aprende muito também, né, porque de carreira a gente tem muito pouco tempo, né, eu tenho até mais que a Elaine, né, porque eu comecei assim, na verdade a minha carreira vai começar mesmo através do terreno para a terra, eu acho. Né? Vai ter. Profissionalmente. Mas, assim, eu já venho com uma bagagenzinha pequenininha, né? Não como o Mário. Mas a gente aprende muito. E cada vez, assim, o ator, ele aprende cada dia, né? Cada dia. É um aprendizado bem assim, para o resto da vida. E essa troca de experiências, né? Isso é muito importante. E a troca, vale sempre pensar que a troca, às vezes a gente pensa que a gente só troca com quem sabe mais que a gente. Não. Eu também troco com pessoas que estão iniciando teatro.
que às vezes tem uma pessoa que nunca subiu no palco, você propõe uma cena e aquele aluno faz de uma forma que você olha aquilo e você fala, caramba, que interessante. Verdade, que a gente passa por isso com eles. A gente aprende muito com eles, é incrível. Que respiração diferente. Nossa, que caminho interessante. Porque o teatro está muito atrelado à sua experiência de vida, de mundo, que você vê, o que você assiste, o que você lê, como os amigos que você... Enfim, a sua vida normal, né? O seu cotidiano até subir no palco. Por isso que quando você faz um espetáculo, por bastante tempo o espetáculo vai amadurecendo, porque você, como ser humano, amadurece também. Sim. E aí o espetáculo vai amadurecendo. Você consegue defender melhor algumas falas da personagem quando você vive, quando você entende. Legal, Mário. Então, e hoje, o nosso tema, né? Exatamente. É a importância, né, da expressão corporal no corpo cênico aí, que foi Dan Xavier, né, um dos nossos alunos aí, que pediu semana passada, esse tema aí. E aí, legal. Qual seria essa importância, né, Mário, da expressão corporal? O corpo, ele é tudo em cena. Tudo. O corpo é tudo. O ator, ele precisa entender que, quando eu falo em corpo, eu não falo só essa matéria que vocês veem. Eu falo da respiração, e isso acaba atrelando a respiração com a técnica da respiração, seja intercostal, costa, peito, enfim, não importa cabeça, não importa qual respiração você utiliza, a voz, que é uma coisa não palpável, ela vem do seu corpo. Então, o corpo, ele é tudo. O corpo, ele é o nosso instrumento de trabalho. O corpo é o que você mais tem que cuidar. E eu não falo dessa beleza efêmera que hoje existe na rede social. Não é isso, cuidar do corpo. Não é isso. Quando eu falo cuidar do corpo, eu tenho um espetáculo amanhã, eu não vou para o bar hoje beber, por exemplo. Eu não vou ficar gritando que nem um louco na rua, sem a minha voz estar aquecida, entende? Existem cuidados que são mais do que necessários. Eu não vou fazer um ensaio sem aquecer o meu corpo. E isso é muito importante ser falado, porque muitos atores só se aquecem se o diretor falar, vai lá, 10 minutos, se aquece, depois a gente começa o ensaio. Não, você não tem que esperar o diretor mandar você se aquecer, porque raros diretores vão mandar você se aquecer. Eu falo porque nem eu sou diretor de teatro, e eu não fico falando para os meus atores se aquecer. Porque quando você está no papel de diretor, você está lá para fazer uma outra coisa. Eu preciso... O diretor, ele é um modelador. O ator é uma massinha de modelar. Então, você, como ator, você entrega o seu corpo, você entrega essa massinha para o diretor. Então, você precisa entregar essa massinha pronta para ele modelar. O diretor de espetáculo profissional, né, eu estou falando de espetáculo profissional, o diretor de espetáculo profissional, ele não está lá para preparar a massa tem que vir pronta. Então, você chega antes na sala de ensaio, você se alonga, você se aquece, você aquece a tua voz. Mário, mas eu vou chegar em cima do horário. Aqueça a tua voz, pelo menos. Já vá aquecendo a voz. Na rua, gente, rua, metrô, no carro, qualquer lugar, não importa. Vá aquecendo a sua voz. Tem uma entrevista, aqueça a sua voz. Eu fiz aquecimento para estar aqui falando com vocês. Não estou projetando, estou na minha casa, mas eu fiz aquecimento, estou tomando água o tempo todo, como vocês viram, porque é o cuidado com a minha voz. Eu preciso pensar nisso. Tem espetáculo, não bebo gelado. E aí é uma série de cuidados que vem, que você vai aprendendo e você vai desenvolvendo também, você vai conhecendo o seu corpo. Existem pessoas que não sentem nada fumando. Existem pessoas que têm uma série de problemas. Eu não posso falar para você fumar é 100% prejudicial para o ator. Não, eu tenho amigos atores que estão ótimos. É ideal que não, né? Não estou dizendo que eu sou a favor e nem contra. Mas é você entender e conhecer o seu corpo que funciona. Eu vou falar uma coisa para vocês que é bem interessante. Eu faço monólogo átrio. Eu faço 50 minutos de espetáculo sem respirar, sem ter uma pausa maior. É texto, 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 sem parar. Eu falo que é como se fosse uma fita antiga, que você dá o play e o espetáculo acaba quando acaba tudo, né? E aí eu fazia o espetáculo, o diretor falou, você não vai tomar água. E eu precisei encontrar um aquecimento vocal para não tomar água. Porque no início eu sentia sede, eu queria tomar água.
E aí está muito atrelada a minha alimentação, ao que eu como. E aí eu fui descobrindo alimentos que produzem mais saliva na minha boca, que que é o último alimento que eu como um pouco antes do espetáculo, que ajuda a produção de saliva e me ajuda a ficar mais hidratado durante o espetáculo. Que legal! Mas isso é conhecimento, são coisas que funcionam no meu corpo, que provavelmente não vai funcionar no seu, mas pode funcionar também. Mas a técnica, ela é super importante. Isso, a técnica da respiração, que está atrelada ao corpo. Quando você trabalha corpo, você trabalha a técnica de respiração. Já aconteceu, eu vou dar um dado bem recente. Eu estava no espetáculo, no átrio, inclusive, e eu me molho inteiro, eu faço espetáculo com o corpo todo molhado, que já é ruim, porque você está com o corpo pulsando, quente, o espetáculo tem muito movimento, é muito visceral, e o figurino fica molhado o tempo todo. E aí, o técnico do teatro, ele foi assistir o espetáculo, e o controle do ar-condicionado estava no bolso dele. Ele assistindo a peça, enlouquecido, o ar-condicionado, um ar-condicionado que deveria estar desligado, que é o que fica em cima do palco, ligou. E esse ar-condicionado jogava muito ar em cima de mim, bem no meio do palco, bem no centro. E isso é horrível, porque você está com o seu corpo aquecido, é como se você desse de cara com a geladeira. E a garganta, ela faz isso, ela fecha. Aí a importância da técnica vocal, de você se perceber. Porque eu não posso parar o espetáculo, porque o espetáculo não tem pausa, eu não saio de cena, mas eu preciso entender que registros vocais que eu alcançava durante a peça, eu já sei que eu não vou alcançar. E eu preciso ir por outro caminho. Mas também não posso fazer um espetáculo diferente do que o diretor dirigiu. E aí a técnica te salva nesse momento. Sim. Por isso a pesquisa, a investigação, entender o seu corpo. O corpo, gente, é tudo. É tudo, 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 tudo. Eu sempre falo, todo bailarino tem um pouco de ator. Por que os atores não têm um pouco de bailarino? É verdade, né? Verdade. Todo bailarino, ele passa pelo teatro para aprender teatro, aprender expressão. Eles estão encenando com o rosto, eles conseguem passar. Bem interessante. O princípio da minha investigação do corpo como elemento sensorial é uma frase da Pina Bausch. A Pina, uma grande bailarina da dança-teatro alemã, e a Pina, ela fala, não importa como os meus bailarinos estão se movimentando, mas o que movimenta eles. É o que eu trabalho. Eu trabalho o interno que sai. Como que o que você está sentindo sai no seu corpo. Não me importa se você está com uma perna super alongada, não me importa isso. O que me importa é se tem verdade no seu movimento. Uhum. E aí, quando você leva isso para a cena, para o teatro, nossa, é um furacão em cena. Que legal, Mari. E num espetáculo como o Alucard, como que foi o seu trabalho de corpo? Porque você, como você falou, você se movimenta muito no palco. Muito. Né? É muito visceral, é muito intenso. Como que é esse trabalho de corpo para um espetáculo como esse? Antes, só fazer uma pergunta. A gente pode passar de 1 hora? Porque eu estou vendo o tempo. Tudo bem passar de 1 hora? Ou ele cai? Não, porque eu fiquei com medo. Aqui, ó. Não, na verdade, eu fiquei com medo de cair, né? Tem essas coisas que caem do nada, não sei. Então, o átrio, eu tenho um preparador corporal na companhia Paradoxos, que é um preparador. Eu tenho um preparador corporal pessoal. É muito louco isso, que é o Edson Simões, que é incrível, o Edinho, que trabalha comigo também em parceria. Tudo que eu dirijo, o Edson é como se ele dirigisse comigo. Se ele não estiver muito presente nos trabalhos, um ensaio, pelo menos, ele tem que ir. Porque é por conta dessa linguagem corporal. Mário, mas você também não é preparador, diretor de movimento? Eu sou, mas ali eu estou como diretor. Eu não estou como preparador. Certo. E aí, muito importante pro meu elenco que eu estou dirigindo, ter uma outra visão que não é a minha. Porque você passa o processo inteiro comigo, você já sabe o que eu quero, você já sabe o que eu penso da peça. E aí, de repente, chega uma outra pessoa, é outro oxigênio. Isso reverbera na direção, reverbera nos atores, reverbera na criação, é uma delícia. E o Edson, a gente já tem uma linha muito forte de trabalho, onde eu falo para ele mais ou menos o que eu quero, e ele entrega o que eu quero muito melhor. Então, a gente já tem essa troca muito forte. Tanto que semana passada, eu tive uma reunião, uma leitura de um
de uma companhia que me chamou para dirigir um trabalho deles, e a gente teve uma leitura, e eu chamei o Edson para ouvir o texto junto comigo, e ele anotou coisas que eu falei, sabe? Assim, a gente tem uma sinergia muito boa. A gente trabalha junto, 7 anos trabalhando juntos, então não tem como. Ele conhece meu corpo super bem, já me coreografou várias vezes. Então, porque tem isso, quando a gente coreografa alguém, quando você desenvolve um trabalho corporal para outra pessoa, você passa a conhecer o corpo da pessoa, as limitações, é muito interessante isso. E aí o átrio eu fui criando. Pelo fato de eu já ser bailarino, de eu já ter a questão corporal muito forte em mim, então eu já tinha movimentos ágeis, o diretor propôs uma direção ágil também, então eu já tinha movimentos marcados, movimentos mais interessantes. O Edson, quando ele chegou, o espetáculo estava pronto, ele assistiu e anotou algumas coisas, e aí ele veio trabalhando, né, que foi a parte, como se fosse o diretor de movimento. Ele potencializou alguns movimentos, mas ele trabalhou principalmente em 2 cenas, que são as cenas de estupro e a cena de sexo do espetáculo. Foram as cenas que ele trabalhou mais, que foi super interessante, porque independente de eu dançar, eu preciso, porque eu sou um artista dependente de uma direção. Eu sou dependente. Eu vejo atores que querem fazer o que quer em cena, eu acho um absurdo. Porque eu sou muito dependente de ter alguém que fale. Eu também sou um ator que propõe muito, por conta de muita referência. Então eu dou muitas ideias, dou muitas formas de fazer a cena. Você fez isso com a gente, né? Que a gente queria estar dirigindo só. Não, Pri, é melhor não. Lembra que eu escrevi o texto? Sim. Eu idealizei. Não pode, tem que ter alguém não, de fora. Pri, tá muito você. E, nossa, e depois, caindo na real, tipo, nossa, Elaine, é verdade. A gente o trabalho amadurece. O trabalho amadurece muito. Nossa, a gente amadurece, com certeza. Demais. E agora, o Paterno tá um espetáculo, né? Para quem chegou agora, gente, nossa primeira peça da companhia, profissionalmente, com idealização minha, mas foi o Mário Góes que reescreveu a peça todinha e ficou maravilhosa. E a gente não vê a hora de estar estreando essa peça aí. Já está tudo engatilhado, né? Já tem um hiper diretor, né? Nossa! O Lu também, que é uma incrível. Com a gente depois. Incrível. E aí você nos direcionou para isso. Não, Pri, se você fizer isso, vai ficar muito você. E realmente, a gente acabar... sinceramente, ia ser um espetáculo, tipo assim, sabe? Sim, sim. Exato. E aí no Atrium, voltando, o Edson, aí ele trabalhou tudo isso. Só que fora isso, o ponto crucial do Edson, dentro do meu monólogo, ele criou um aquecimento específico para o espetáculo. Eu tinha um aquecimento de média de 40 minutos. Eu começava o espetáculo 100% exausto. Até hoje eu começo o espetáculo. Eu faço... existe um aquecimento para o espetáculo de exaustão. É um aquecimento que ele bolou para o espetáculo, que é de exaustão, onde tensiona e libera partes do corpo necessárias para a interpretação. Então, quando eu abro o braço em cena, existe um lugar que está tensionado, o que não está, e tudo vem desse aquecimento, desse trabalho dele. Então, é bem interessante. Quando eu vou voltar à temporada, ele sempre assiste. Poxa. Sempre quando ele pode, ele passa no teatro, ele não assiste o espetáculo quando está em temporada. Ele passa no teatro, a gente faz um aquecimento juntos. Faz um aquecimento. E ele resgata. E o meu corpo também vai mudando, como o corpo de todo mundo. Então tem coisas que tem que ser mudadas. Existem formas de aquecimento que têm que ser modificadas, né, para caber naquele momento do meu corpo. O corpo vai mudando, é normal. Então, é bem interessante, é bem interessante. O meu monólogo, ele requer uma preparação muito forte. Eu tenho um tempo de, no mínimo, 1 hora antes do espetáculo, eu já me fecho por inteiro. Eu me fecho, eu não falo com ninguém, existe a música que eu tenho que ouvir o tempo todo, sai todo mundo da sala, assim, eles podem entrar na sala do espetáculo, eles entram, mas eles não ficam bagunçando, já fica a luz de abertura do espetáculo, já traz um clima do espetáculo.
Eu faço meu aquecimento vocal, meu aquecimento corporal na sequência certa, porque se eu mudo a sequência, se eu faço um antes, outro depois, não dá certo. Se eu pulo um movimento de voz, a minha voz não aguenta. É tudo pensado, é tudo computado. Né? Então, assim, eu já deixei de fazer o espetáculo porque não tinha tempo de eu me preparar, por exemplo. E eu não faço. Eu não faço porque eu sei que a qualidade ela pode cair. Tem dias que você consegue, mas nem sempre. Mas eu sei que eu preciso desse preparo porque o texto é muito difícil, o espetáculo é muito difícil de se fazer. Eu faço há 4 anos, por mais que hoje eu tenha uma tranquilidade ao fazer, uma tranquilidade no sentido de eu já sei os caminhos aí, porque eu já passei por muitos perrengues com o espetáculo. Né? Eu já fiz em tantos palcos que eu já escorreguei, já aconteceram várias coisas. Eu já fiz com muita luz, com pouca luz. Tudo isso muda. Já aconteceu uma vez que a minha técnica caiu do andaime. Uau. 8 minutos antes de começar a peça. O público estava todo do lado de fora. Ela caiu, só que ela ficou suspensa, ela machucou a costela, ela fez a luz do espetáculo com uma bolsa de gelo aqui do lado. Nossa. E como a luz, nesse monólogo, a luz e o som são muito precisos, é como se eles fossem os outros atores que eu contracenasse. E como eu faço espetáculo há 4 anos, é óbvio que algumas temporadas ela não conseguiu fazer, então foram outros amigos. Sempre, quando é outra pessoa fazendo a luz, eu sinto muita diferença. Porque quando ela faz, a gente tem um time, um tempo, ela me conhece. Ela me conhece como eu estou naquele dia, mais do que eu. Então, assim, a luz dela é muito precisa. Esse dia tremia, aconteciam coisas na luz que nunca aconteceram. E aí, eu estava fazendo a peça desesperado, porque eu sabia que ela estava com dor. E onde eu estava fazendo, eu não conseguia olhar para ela. Então, eu fazia uma cena, tentava meio que olhar para ela, mas eu não conseguia. Terminou, ela foi direto para o hospital, mas, graças a Deus, não quebrou nada. E ficou bem depois de uns dias e injeções. Mas é uma série de coisas, né, que você passa com o espetáculo. Você falou agora, né, desse tempo que você precisa para sentir, para entrar, digamos assim, no personagem, essa preparação. Essa questão de introspecção, ela influencia bastante na própria atuação do ator, nesse trabalho de corpo? É um conjunto ou são coisas que são trabalhadas separadamente? É assim, eu vou falar por mim, porque quando a gente fala em corpo, cada corpo é um corpo, né? Mas é como um geral. Eu falo de mim, mas é meio que um geral. O átrio, em específico, essa preparação maior, não é... eu não entro em personagem, gente. Eu sempre falo isso. A gente tá encenando. Tem gente que fala, e respeito também. Eu falo de mim. Eu sempre falo que o ator está muito consciente. Eu estou fazendo a peça, eu estou vendo quem está amando, quem está mais tenso, quem está menos tenso. Eu consigo perceber tudo. E eu sempre falo, eu sempre falo, se o teatro pegar... eu sempre falo, gente, para de achar que ator está tomado. Tudo, até um bebê chorando eu consigo ouvir, é incrível. E eu tenho amigos que não ouvem nada. E eu acho que deve ser maravilhoso isso. Deve ser maravilhoso. Deve ser, mas... eu não consigo. Então, mas eu tenho esse tempo para preparar o meu corpo, a minha voz, para o que eu vou enfrentar. É uma grande guerra ficar 50 minutos em cena sozinho. E eu preciso atravessar essa guerra bem, eu preciso chegar bem no final. Porque depois da peça eu tenho que cumprimentar as pessoas, geralmente tem que arrumar o palco, enfim, tem uma série de coisas que tem que fazer. Quando eu chego na minha casa, eu tô só pó. Enquanto eu tô na adrenalina, eu tô bem. Quando baixa a adrenalina, aí morreu, acabou o Mário. Né? Mas eu dependo de um tempo meu. Eu dependo. Mas em trabalhos e trabalhos. Existem trabalhos que eu preciso de um tempo maior, existem trabalhos que eu preciso de um tempo menor. Existem trabalhos, por exemplo, como... Existem comédias. Fiz uma comédia uma vez, que era Super Poderosa, que a gente ganhou prêmio, inclusive, em 2014, que era uma grande bagunça em cena, era uma delícia fazer, mas era uma grande bagunça, era muito alegre. Então eu não precisava de tanto tempo de preparação, de concentração. A nossa preparação era a nossa brincadeira no camarim. A nossa
junção, a nossa união. Porque um bom camarim, ele sempre vai para a cena. E isso é sempre importante falar. Atores que brigam no camarim, pode esquecer, a peça vai ser uma merda. Ela pode estar toda tecnicamente perfeita, mas vai faltar algo. Isso é fato. E o nosso espetáculo era muito gostoso, porque a nossa coxia, o nosso camarim era uma delícia. E eram 3 homens fazendo 3 mulheres. Então a gente ficava horas se maquiando, e dali a gente conversava sobre a gente, sobre a vida. E era uma delícia. Mas, sempre quando vai entrar em cena, eu paro, eu vou de cara na parede, eu tenho meu tempo, fazer as minhas orações, eu preciso respirar, e depois daquele momento, aí eu não falo com mais ninguém. Eu vou responder assim, em último caso, mas eu não falo. Eu fico na minha, introspectivo, voltado para o que eu tenho que executar, porque é um grande trabalho. Né? E o nosso trabalho em casa, né? Não dá para você abandonar o texto de uma semana para outra. Uma vez tem um aluno meu que ele foi assistir meu monólogo, acho que pela 4ª vez. E ele falou assim, nossa, eu fico lá esperando ver se você erra algum momento e você nunca erra. Eu falei assim, porque eu sei. Eu falei para ele, eu sei o tamanho da minha responsabilidade, que é estar quase 1 hora em cena. Eu não estou lá despreparado. Eu já passei o texto na minha cabeça, eu já passei as cenas que eu errei na semana anterior, é que o público não percebe, mas a gente erra. Claro, eu já repassei as cenas que eu errei na outra semana, eu já passei alguma marcação de luz que precisou ser mudada ou ajustada, o meu diretor já mudou algumas intenções, durante a semana, eu já passei o texto. Então, assim, eu sei do meu compromisso, eu sei do tamanho que é o meu compromisso, então eu preciso estar pronto. Sim. Isso é o mais importante, eu preciso me sentir pronto. Assim como agora, fevereiro foi a última peça que eu fiz, e aí em março a gente ia para o festival de Curitiba, Festival Internacional, e aí não deu para ir. E foi o Benjamin, que eu faço um cachorro, puta trabalho de corpo, delicioso, o Benjamin, e eu sou protagonista na peça. Então é a mesma coisa, eu sei a minha responsabilidade. Dentro do camarim a gente tem o nosso momento de brincadeira, enquanto a gente está se maquiando, a gente brinca, nossa, é uma grande bagunça no camarim, deliciosa. Mas eu tenho 30 minutos antes, já é sagrado. Dali eu já me fecho. Assim como a atriz tem o tempo dela, às vezes ela precisa de 1 hora. Porque a atriz, ela abre o espetáculo com um bife de 2 páginas, quase. Então, assim, ela tem que começar bem. Se ela não começa a peça bem, é um problema para todo o espetáculo. Então, todo mundo tem que saber a sua responsabilidade dentro de um espetáculo. É comprometimento. E aí, exatamente. Então, assim, eu sei que eu sou um protagonista de uma peça. Então, eu sei que eu não vou pro bar, eu não vou beber, eu vou cuidar da minha voz. Um dia antes do espetáculo eu durmo bem. Eu tento desmarcar quase tudo no dia do espetáculo. Muitos atores fazem 1000 coisas no dia do espetáculo. Eu tento sempre desmarcar tudo. Eu tento, sempre. Sempre. Pra estar bem. Tento malhar, pelo menos no dia do espetáculo, para o corpo ficar acordado. Gosto de chegar o mais cedo possível no teatro, tirar os meus calçados. Eu chego no teatro e já fico descalço. Uma loucura, gente. É uma loucura. Eu já fico descalço. Antes de entrar em cena, tem que lavar o pé. Toda vez. Todo teatro. Assim mesmo, Mário. É assim mesmo. E me sinto parte da Eu lembro no Nil, a gente dando. Aí ele já chegava descalço já. Gente, eu tenho essa necessidade, sempre, de já pegar e ficar descalço. E já me conectar. 1 hora antes eu desligo meu telefone, eu não fico no WhatsApp. Às vezes tem gente que manda nome e fala, dá tempo de eu pegar a sua peça meia hora antes? Eu não vejo. Eu não vejo porque eu não abro o WhatsApp. Porque às vezes você recebe uma notícia que não é tão boa, e aí aquilo vai te derrubar, né? Você tá no camarim, aí você vai fazer a peça. Não. O momento do espetáculo, para mim, ele é sagrado. O teatro, ele é sagrado. O momento do espetáculo é o momento do espetáculo. Então, eu entrei ali para fazer o espetáculo. E eu preciso dar o meu melhor. Tem dias que você vai muito bem. E tem dias que você vai péssimo em cena. Você volta para casa arrasado. Isso é com todo mundo. Né? Isso é com todo mundo. Você tem que aprender com isso. Tem que aprender. E eu acho que isso que é o gostoso do teatro. O teatro, ele nunca te deixa se achar o grande bom. Quando você acha que você está fazendo muito bem uma peça, você faz aquela apresentação horrível, você fica até com vergonha. É isso. Você fica na corda bamba. Também. É isso que a gente fala para ele direto aqui, né?
A gente não forma estrelinhas. E é legal que assim, nada foi combinado, o Mário está falando aí das experiências dele. Isso é bom para os nossos alunos ouvir, porque quando a gente pega no pé, olha, o dia, a gente sempre fala para eles, dia do espetáculo é o dia do espetáculo. Foca naquilo, né? Entra nessa concentração e sabe, aquele dia é para apresentação e ponto. Eu tenho um aluno meu, que na verdade foi um aluno meu de teatro, muito tempo, e ele tem um ritual de mais tempo. Um dia antes, ele participa só do ensaio geral, quando tem um ensaio geral, daí ele vai para casa dele, ele morre, assim, ele não fala com ninguém, ele tem esse tempo de um dia, ele não sai por nada, só sai para ir para o teatro. Então, eu acho lindo isso. O teatro ele é ritualístico. O teatro ele é um ritual. A pessoa tem que entender isso, que o teatro é ritualístico. Não dá para você sair fazendo teatro com oba-oba. Tem uma galera que faz. Bem, mas o teatro que eu acredito é o teatro ritualístico. Você precisa respeitar o palco, você precisa respeitar cada palavra que você está falando em cena. Por isso que eu volto no corpo, na respiração. Sem a respiração, sem o controle do seu corpo, você não consegue ter disciplina em cena. Você não consegue ter uma criação tão boa. Não adianta você falar um texto super bem, com muita articulação, tudo muito bem falado, mas o seu corpo está morto, o seu corpo não conversar com aquilo. Então, ter esse corpo ativo, saber de onde vem, de como ativar o corpo. Tem dias que eu estou exausto em cena, é normal, porque nem sempre eu consigo desmarcar tudo. Porque eu tenho uma vida, graças a Deus, insana, uma correria louca, porque eu, graças a Deus, só agradeço por isso. Então tem dias que eu chego no teatro para apresentar, sei lá, 9 da noite, e eu acordei 5 da manhã, porque teve gravação, teve, sei lá, e teve reunião, e teve ensaio, e não tinha como remarcar, e à noite você fala, eu preciso estar bem, né? Eu preciso estar bem, e você tem que estar bem. É técnica, é concentração, é consciência, é estudo. É o que vocês mais vão ouvir na carreira de ator. Estudo. Estudo. Não tem. É o que mais vai ouvir. A gente nunca está pronto. A gente nunca está preparado. Não mesmo, Mário. Temos alguma pergunta? Aqui, uma pergunta do Alberto. Gostaria depois, Mário, de saber qual alimentação para não ressecar a garganta. Pois realmente isso acontece. Vamos lá. Às vezes, a primeira coisa da garganta secar é porque você está desidratado. Então, a primeira coisa, antes de pensar em alimentação, é você pensar muita água no dia do espetáculo. Antes. Não na hora do espetáculo. Eu vou entrar em cena 9 horas, 8 horas eu vou tomar água que nem um louco. Não dá que você vai entrar com aquela barriga, a bexiga cheia d'água, a barriga vai estar parecendo... Não dá. Você fica pesado. A plateia vai ouvir a água mexendo dentro de você. Bem por aí. Então não dá. Mas ao longo do dia, ou até um dia antes, você já toma pelo menos de 2 a 3 litros de água para manter o corpo hidratado, a sua garganta hidratada. Esse é o primeiro passo. Primeiro passo. Evitar coisas que podem ressecar. Né? Comer maçã, que limpa, tira qualquer tipo de pigarro, evitar o chocolate, evitar leite, evitar esses laticínios que geralmente criam pigarros, que também podem ajudar. Mas o que eu como é batata doce com banana. Ou só a banana. Batata doce com banana? Batata doce eu já ouvi falar, banana eu não sabia, não. Jura? Caramba. E sabe como eu aprendi a banana? Em uma entrevista da Marília Pêra, ela falando que é o que ela come. Ela não gosta de comer maçã. Aí é onde tá. Isso é interessante. Eu me dou super bem com a maçã. A maçã limpa muito bem a minha garganta. A Marília Pêra diz que não nessa entrevista. Ela fala que ela prefere a banana. Uau! E aí, quando ela falou isso, eu falei, caramba, que interessante isso. Aí, quando eu experimentei, eu falei, olha, deu certo. Então, super dá certo. Então, fica a minha dica aí. E aí tem gente que café expresso resseca, tem gente que não, a garganta, aí vai de cada um ir conhecendo o seu corpo. Poxa vida. Eu não sei, eu acho que eu já nasci privilegiada, porque a gente fala tão alto em casa, né? Tão alto. Eu me lembro que quando eu fiz a última peça aqui, lá no Nil, né, que foi a Delores, cara, eu me surpreendi com a minha voz. Sim. Porque eu consegui alcançar aquele teatro
de uma forma que, tipo assim, eu não faço muito exercícios vocais, né? Então, talvez eu tenha essa É porque, assim, o falar alto... também é dessa forma, a gente fala muito alto. Eu sempre disse, eu fui criticada a minha vida inteira por falar alto. E as pessoas, você tem que controlar seu tom de voz. Eu falava, gente, eu não consigo, não é meu mundo. Aí quando eu entrei pro teatro, eu falei, Priscila, agora eu sei qual é o nosso mundo. É o meu mundo. Eu sei que agora... Porque a gente fala muito alto, projetar a voz. E aí, projetar a voz, a gente não precisa. Nós não precisamos, te juro, eu não preciso projetar minha voz, cara. É porque muitas vezes... de uma forma que é impressionante. Sim. É porque, assim, o que faz a voz ser projetada é o diafragma. Então, quando eu projeto, eu tenho um diafragma, que é uma musculatura que foi criada para isso. É como se fosse uma sanfona. Ela é um fôlei que ela enche de ar e ela que tem a força. Então, a força tem que vir dele. Quando a força vem das cordas vocais, aí machuca. Por uma série de questões, porque bate, enfim, outras questões que eu não vou entrar. Então, normalmente, quem fala alto desde que... Quando a gente nasce, quando a gente está ali chorando, aprendendo a falar, toda criança usa o diafragma, porque ele foi feito para usar. E respira pelo diafragma. Quando a gente vai crescendo e vai criando os nossos vícios da vida, a gente vai mudando a respiração e vai trazendo ela para o peito. Porque, eu vou respirar aqui no peito ao invés de levar o ar lá para baixo. Respira no peito e para de usar o diafragma. O diafragma ele é um músculo, como um bíceps, como qualquer músculo. Quanto mais você trabalha, mais ele cresce. Quanto menos você trabalha, menor ele fica. Como cada corpo é um corpo, tem pessoas que têm um diafragma maior, outros menores, enfim, aí é corpo, não tem o que fazer. Então, às vezes, a pessoa que ela, como a Priscila vem falar, vem, né, desde sempre falando alto. Então, às vezes, você já nasceu falando alto, usando diafragma, como criança a gente sempre usa. E talvez por isso, você nunca tenha deixado de usar o diafragma. Talvez. Então, pode ter isso também. Tem essa colocação de fala. Né? Mas é possível, sim, a pessoa que não tem um timbre de voz elevado, como o da Pri, ela consegue alcançar também uma voz super projetada. Né? Eu conheço vários atores que falam baixinho, tranquilo. Quando você olha, você fala, nunca essa pessoa é ator ou atriz. Quando chega em cena, técnica. Arrasa, é técnica. Não tem o que falar, técnica. É matemático, então não tem como dar errado também. É técnica. Técnica é técnica. Você faz e dá certo. Verdade. Tem mais uma pergunta para você, Mário. O Dan está perguntando o seguinte, Mário, naquele dia em que você está travado com o corpo, o que ajuda? Aquele dia que você não está legal, o que você pode fazer para ajudar a entrar em sintonia e você ter uma desenvoltura melhor em cena? Legal. É Dan, né? Isso. Dan, muito legal a sua pergunta, porque quando a gente está travado, não só pega no corpo, como a gente trava principalmente toda essa musculatura e trava as nossas cordas vocais. E faz com que ela feche. E a voz ela pode sair ali um pouco mais apertada, e essa voz pode danificar suas cordas vocais. É claro que quando você machuca uma corda vocal, geralmente quem está começando a fazer teatro, mas hoje eu gritei, não usei diafragma e estou bem. É claro que você vai estar bem. Nada vai machucar de um dia para o outro. Mas se você pensa em uma carreira a longo prazo, você precisa cuidar do seu instrumento, porque fazer várias vezes, aí sim, aí podem chegar a machucados, porque existem machucados e machucados. Existem machucados que eles cicatrizam, tem machucados que viram calo, tumor, e aí vai para outro lugar, já que é triste. E é horrível, né, como ator. Então, quando você está travado, primeiro você tem que aquecer, você tem que alongar. Né? É a primeira coisa que você vai ter que fazer. Você vai parar, saia do camarim, acha um canto, pode ser no banheiro, acha um lugar onde você, ou até no camarim, se você conseguir se desconectar dos amigos. É muito importante ter uma conversa sadia com os parceiros de cena. Pessoal, agora eu vou me concentrar, eu vou pedir para vocês, por favor, não falem comigo, tá bom? Por favor. E todo mundo vai entender que é o seu ritual. Com o tempo, trabalhando com as mesmas pessoas, você não precisa falar. Você só vai falar, olha, gente, vou entrar no meu mundo e tá tudo bem. Tá tudo bem isso. Essa troca é super importante, porque o jogo cênico começa
lá atrás, lá no camarim, lá na coxinha, antes de entrar o público, antes de tudo, o jogo cênico já está começando ali, a conexão com os parceiros de cena. Vai pro teu cantinho se você tiver, respira, se reconecta com você, tenta entender que o que está te travando naquele dia, você não vai conseguir resolver naquele exato momento. Você vai precisar ou ir no dia seguinte ou depois da peça, então tenta entender isso. Tenta entender qual a importância de estar naquele palco, qual a importância de fazer aquilo para você, como aquilo é importante para você, como você está ali porque você quer. E aí você se alonga, faz seu aquecimento, se solte. De repente você pode só apertar e soltar toda a sua musculatura, todo o seu corpo. Isso é um exercício que eu adoro fazer. Isso de você só se apertar e soltar o corpo inteiro, isso com os olhos fechados, respirando, isso te ajuda a se reconectar. É como se você fosse ativando cada partezinha do seu corpo. Você pode fazer conchinhas, vai batendo em tudo. E são coisas simples, você vai oxigenando o seu corpo. Entender que todos os nossos poros, eles falam em cena. Tudo fala em cena. Eu preciso de tudo isso quando eu estou em cena. Então eu preciso de toda essa musculatura ativa, ela tem que estar viva. Ela está falando, ela está pulsando, ela está aqui, ó, pá, eu viro, eu vou, eu volto, eu estou ali. Então, tem essa necessidade. Tá? Então é isso, se reconectar, achar um caminho de se reconectar. Que top! Gente, olha quanta coisa nós aprendemos hoje, né? Dicas de alimentação, dicas de preparo. Ai, magnífico. Gente. Nossa, Mário, que contribuição bacana que Feliz. você está trazendo aí com toda a sua experiência. E é isso, o que a gente pode desejar é sempre muito sucesso, você merece. Ele merece, gente. Você, Mário, você é luz. É luz pura. Obrigado. Então, é por isso que você tem, é por isso que você atrai toda essa gente que você falou, do bem, sabe? Porque o universo do teatro, ele é muito... tem muita pessoa maldosa, tem muita pessoa invejosa. É gente, né? Qualquer lugar vão ter pessoas boas e pessoas ruins. Sim, com certeza. Mas, assim, é uma escala bem grande, né? Um pessoal bem grande que é do mal. E aí, para você é luz, porque você consegue atrair essas pessoas do bem sempre. E vai sempre, a sua vida vai ser sempre luz. Você é maravilhoso, amore. Ai, que delícia, gente. Ó, nosso terreno fraterno vai, não sei se vai para Cuba, não, mas... Para Cuba não vai, porque lá são só monólogos. Tem temporada há muito tempo, entendeu? E vai ser indicado, não sei para onde, mas porque vai ter a sua mãozinha ali, eu tenho certeza que vai ser de muita boa sorte para a gente. Já está sendo, né? Desde quando você escreveu isso para a gente, que foi assim, depois que o Lu fez aquela leitura com a gente, e a gente conseguiu ver realmente o que você escreveu, cara. É sucesso total. É a alegria de escrever. É a alegria de escrever. Os últimos anos eu me dei a oportunidade de não dirigir os textos que eu escrevo justamente por isso. Porque ele vai se transformar com vocês, com outra visão, e isso é lindo também. Para mim é lindo. Eu estou super ansioso. Fico muito feliz de ver essas palavras que saíram da minha cabeça, ressignificadas pelas atrizes, com o toque da direção. Então, isso também é lindo e isso vai tocar vidas, que é o mais gostoso da arte. A arte transforma. Se ela não transformar, não é arte para mim. Então, é isso que é o mais lindo, essa troca, né? A evolução. É a transformação mesmo da arte. Muito bom. E é isso, gente. Olha, a gente podia passar aqui a noite conversando, porque tem assunto. O Mário tem muita coisa bacana para compartilhar. Mário, nossos alunos já são fã seu, tá? Pessoal, então me sigam lá no Instagram, Mário Góes 9. Tem o número 9 no final, vocês vão me encontrar. Na quarentena eu tô um pouco off da rede social. Eu fiz uma live agora, eu acho, do Instagram, durante a gente estava fazendo o nosso bate-papo, não sei se pegou. Eu tô meio off das redes sociais, porque eu tô nesse momento de escrevendo muito, graças a Deus, com outros trabalhos, dando foco para outras coisas, me reciclando com outras coisas. Mas eu estarei lá, quando tudo isso passar, vocês vão ver que eu sou muito ativo nas redes sociais e tem muito trabalho, muita coisa acontecendo. Mário, uma última pergunta, acabou de chegar. Como não esquecer de respirar pelo diafragma?
É um exercício contínuo. E não adianta você pensar em diafragma quando você está na sala de ensaio ou quando você está no palco. É muito mais importante você pensar no diafragma na sua vida. Eu estou andando na rua, a pessoa me cumprimentou, bom dia, eu vou falar bom dia para ela, eu tenho que lembrar, bom dia pelo diafragma, não é bom dia. Não, bom dia pelo diafragma. É esse exercício que eu sempre falo, é no cotidiano. Porque aí vira automático. Você ativa, você já entende que tem que ser por ele. E vai chegar um momento que vocês não vão conseguir ficar sem usar o diafragma. Com certeza, sem dúvida. Vai acontecer. E vocês vão conseguindo encontrar as suas formas, os seus rituais, né? Como o tempo antes que você precisa de entrar no palco. Você vai encontrando o seu ritual. Eu tenho um amigo que tudo que ele faz no dia da estreia, ele tem que fazer todos os dias da temporada. Então, assim, a sequência de colocar a maquiagem, tomar o banho, toda a sequência que ele faz no teatro, ele faz a mesma sequência. É muito louco, você viaja com ele é o mesmo desenho, é muito engraçado. Chega um momento que você decora, né, o que ele faz. Que vira uma cena, é muito legal. É muito legal. Eu tenho também algumas coisas assim, eu não sou de figurino só se lava quando realmente precisa, não é de figurino não pode ficar lavando, usa-se lisoforme, né, gente? Né? Eu, graças a Deus, não sou um ator que transpiro muito, graças a Deus. Eu tenho amigos que transpiram demais, mas, gente, higiene é tudo no teatro, porque teatro é toque, higiene é tudo. Né? Eu sei, hálito, vocês não podem. Bem sutil, né? Tipo, né? Passa desodorante. Mas pior, gente, que é isso. Mas aí, quando você vai para dança, para o teatro bastante tempo, você entende que faz parte do corpo, né? É corpo. É corpo. É corpo. Então, assim, às vezes você dá o toque pro amigo também, não é maldade, porque é corpo, não tem como. E é isso. Gente, foi uma delícia. Eu sempre amo falar de arte. Bom, acho que dá para perceber. Eu sou um grande amante da arte, do teatro como um todo, da dança, da arte em geral, né? Tudo que é arte me inspira muito, e quando falar de teatro, mais ainda. Muito obrigado pelo convite. Estou muito feliz de abrir esse canal com vocês. Espero que venham várias e várias e várias pessoas incríveis e que possam somar e agregar muito para a história, para a trajetória de vocês duas e de todo mundo que está assistindo. Que vocês sigam. É uma carreira difícil, mas muito, muito, muito prazerosa. É possível, sim, viver de arte, é possível, sim, viver de teatro. Sim, é possível. Sim, sim, sim. É possível ser e fazer tudo o que você quiser. Sempre. Não precisa falar mais nada, né, gente? Gratidão. Gratidão mesmo por você existir. E por compartilhar com a gente aí 1h30 de live, uma conversa deliciosa. Gente, 1h30, Mari. Não se esqueçam, olha só, se inscrevam no nosso canal quem não está inscrito, compartilhe com seus amigos, curta, vai visitar o Mário lá, siga ele nas redes sociais, lá no Instagram, @MárioGóes9, não é isso? Isso. Tá? Para vocês acompanharem o trabalho do Mário também, ficarem atentos aí para quando o teatro voltar, ele volta a todo vapor. E é vai isso. Assistir o monólogo. Eles vão assistir o monólogo. Com certeza. Tá? Foi um prazer, Mário. Muito obrigada, Mário. Igualmente. Um beijo para todo mundo que assistiu. Obrigado. Um beijo. Fiquem bem. Tchau. Beijo para todos que participaram. Obrigada por tudo. Tchau. Tchau, tchau.